Olá, a aula de hoje é sobre sistemas lineares, parte 2. Nós vamos utilizar, para resolver um sistema linear, a regra de Cramer. Não existe só a regra de Cramer, ou melhor dizendo, não existe só esse método para resolver um sistema linear. Na verdade, esse método ele só pode ser usado em sistemas lineares onde o número de incógnitas é igual ao número de equações. Se isso não acontecer, não pode ser usada a regra de Cramer. Aí será utilizado outros métodos, como por exemplo escalonamento, regra de Kyo e assim por diante. Mas na aula de hoje nós vamos falar sobre resolução de sistemas lineares com 3 equações e 3 incógnitas usando a regra de Cramer. Exemplo 1. Considere o sistema. Então, eu tenho o seguinte sistema: 3x mais 2y menos z igual a 0, x mais 3y mais z igual a 1, 2x mais 2y menos 2z igual a 2. Para calcular o valor de x, o valor de y e o valor de z, que tornam essas equações, ou essas sentenças verdadeiras, nós vamos utilizar então a regra de Cramer. O que diz a regra de Cramer? A regra de Cramer diz que eu tenho que calcular o determinante geral da matriz dos coeficientes numéricos, né, das minhas equações. Depois, eu tenho que calcular o determinante de cada uma das incógnitas, no caso aqui, determinante de x, depois determinante de y, depois determinante de z. E, por último, para encontrar o valor de cada incógnita, o valor de x, o valor de y, o valor de z, eu vou dividir o valor do determinante de cada incógnita, que é o determinante de x, pelo determinante geral, determinante de y pelo determinante geral, determinante de z pelo determinante geral. Então, nós vamos começar aqui. Primeira coisa, vamos calcular o determinante geral. Para calcular o determinante geral, nós vamos utilizar a regra de Sarros, porque nós vamos ter aqui uma matriz com 3 valores, no caso aqui, 3 linhas e 3 colunas. Quais são os valores que eu vou colocar na matriz para calcular o determinante geral? Os valores são os coeficientes numéricos que eu tenho das minhas incógnitas. Lembrando que eles precisam obedecer esta ordem que as minhas equações estão. A primeira coluna são os coeficientes numéricos da variável x. A segunda coluna, os coeficientes numéricos da variável y. E a terceira coluna, os coeficientes numéricos da variável z. Então, vai ficar assim. Primeira coluna, 3, 1 e 2. Segunda coluna, 2, 3 e 2. E terceira coluna, menos 1, 1 e menos 2. Esses são os coeficientes numéricos das variáveis x, y e z. Para aplicar a regra de Sarros, nós vamos fazer o quê? Copiar as duas primeiras colunas aqui no final, do lado direito. Então, a primeira coluna, segunda coluna. Como que eu começo resolvendo esse determinante? Multiplico os elementos da diagonal principal. Quais são eles? 3, 3 e menos 2. 3 vezes 3 vezes menos 2. E depois, eu vou multiplicar os elementos das diagonais paralelas à diagonal principal. E vou adicionar, ou seja, vou juntar todos esses valores. Aí depois, 2 vezes 1 vezes 2, mais menos 1 vezes 1 vezes 2. Feito isso, eu vou subtrair o produto dos elementos da diagonal secundária e do produto das diagonais que são paralelas à diagonal secundária. Então, vai ficar menos 1 vezes 3 vezes 2, menos 3 vezes 1 vezes 2, menos 2 vezes 1 vezes menos 2. Quais foram os resultados? 3 vezes 3 vezes menos 2, tá aqui, menos 18. 2 vezes 1 vezes 2, deu 4. Menos 1 vezes 1 vezes 2, menos 2. Aí, agora, quem eu tenho nas outras multiplicações que eu efetuei? Menos 1 vezes 3 vezes 2, deu menos 6. Aqui. 3 vezes 1 vezes 2, deu 6.
E 2 vezes 1 vezes menos 2 deu 4. Juntando todos esses valores, o meu resultado do determinante geral é igual a menos 12. Agora, nós precisamos calcular o determinante de x, o determinante de y e o determinante de z. Nós vamos usar o mesmo processo. Determinante de x. Para calcular o determinante da variável, nós precisamos substituir a primeira coluna dos coeficientes, no caso aqui que eu quero calcular o determinante de x, coluna dos coeficientes de x, pelos valores dos coeficientes numéricos do termo independente, que são os valores que ficam depois do sinal de igual na minha equação. Quais são eles? 0, 1 e 2. Os outros coeficientes numéricos continuam do mesmo jeito. Os coeficientes numéricos de y, coeficientes numéricos de z. E, para calcular o determinante, eu vou ter que fazer o quê? Aplicar a regra de Sarros. A regra de Sarros diz o quê? Que eu tenho que copiar as duas primeiras colunas aqui do lado direito no final. Feito isso, multiplico os elementos da diagonal principal. Eu já vou colocar os valores e já ir direto lá no resultado. 0 vezes 3 vezes menos 2, deu 0. 2 vezes 1 vezes 2, deu 4. Menos 1 vezes 1 vezes 2, deu 4. Desculpa, deu menos 2. Depois, vou fazer o produto entre os elementos da diagonal secundária. Só que, lembra que eu preciso subtrair o resultado dos produtos que eu tenho dos elementos da diagonal secundária. Então, vai ser menos o valor que der. 2 vezes 1 vezes menos 2 dá menos 4. Como é menos 4, vai ficar 4 positivo. 0 vezes 1 vezes 2, 0. Menos 1 vezes 3 vezes 2 dá menos 6. Só que como eu tenho o menos da subtração, menos 6 vai ficar mais 6. Juntando todos esses valores, qual foi o resultado? 4 menos 2 mais 4 mais 6 é igual a 12. Agora, eu vou calcular o determinante de y. Para calcular o determinante de y, eu vou substituir lá na minha matriz, aonde é a segunda coluna, os valores dos coeficientes numéricos da variável y, eu substituo pelos coeficientes numéricos que são do termo independente. Então, vai ficar assim, a primeira coluna, os coeficientes numéricos de x. Segunda coluna, ao invés de ser os coeficientes numéricos de y, eu vou colocar do termo independente, 0, 1 e 2. Terceira coluna, os coeficientes numéricos de z. Depois, para resolver esse determinante, né, que é uma matriz de ordem 3 linhas e 3 colunas, regra de Sarros. A regra de Sarros diz que eu tenho que copiar as duas primeiras colunas aqui no final do lado direito. Feito isso, multiplico os elementos da diagonal principal, depois eu multiplico os elementos das diagonais paralelas a ela, junto tudo e subtraio o produto dos elementos da diagonal secundária e das paralelas a ela. Então, vamos lá. Vou fazendo já mostrando os resultados. 3 vezes 1 vezes menos 2, menos 6, está aqui. 0 vezes 1 vezes 2, 0, está aqui. Menos 1 vezes 1 vezes 2, menos 2, está aqui. Agora, menos, porque eu vou subtrair os valores que eu obtenho aqui na diagonal secundária, né, no produto entre os elementos da diagonal secundária e as paralelas a ela. 0 vezes 1 vezes menos 2, 0, tá aqui. 3 vezes 1 vezes 2, 6. Só que como é menos o valor, então menos 6. E menos 1 vezes 2 vezes 1 é igual a menos 2. Só que como é menos o valor, então vai ficar mais 2. Juntando esses valores que eu obtive, menos 6 mais 0, menos 2, menos 0, menos 6 mais 2 é igual a menos 12. Agora, eu vou para o determinante de z. O determinante de z, lembra que eu quero agora substituir a coluna que se refere aos coeficientes numéricos de z, eu vou tirar esses valores e vou colocar quem? No lugar do termo independente. Então, os coeficientes numéricos do termo independente. Próximo passo, vou aplicar a regra de Sarros. A regra de Sarros diz que eu tenho que fazer o quê?
copiar as duas primeiras colunas lá no final. Depois, multiplico os elementos da diagonal principal e as paralelas a elas, junto todos os valores. E subtraio do produto dos elementos da diagonal secundária e as paralelas a ela. 3 vezes 3 vezes 2, 18, tá aqui. 2 vezes 1 vezes 2, 4, tá aqui. 0 vezes 1 vezes 2, 0, tá aqui. Agora eu vou multiplicar os elementos da diagonal secundária e as paralelas a elas. 2 vezes 1 vezes 2, 4. Como é menos esse valor, então ficou menos 4. 3 vezes 1 vezes 2, 6. Só que como é menos esse valor, ficou menos 6. E 0 vezes 3 vezes 2 é igual a 0. Juntando esses valores, 18 mais 4 mais 0, menos 4, menos 6, menos 0 é igual a 12. Bom, calculei determinante geral, determinante de x, determinante de y, determinante de z. O que falta agora? Calcular o valor de x, de y e de z. Como a gente faz isso? Para calcular o determinante, a gente utilizou a regra de Sarros. Então, logo, o valor de x vai ser dado por determinante de x dividido pelo determinante geral. Quanto foi o determinante de x? 12. Quanto foi o determinante geral? Menos 12. 12 dividido por menos 12, menos 1. Para calcular o valor de y, determinante de y dividido pelo determinante geral, que é igual a menos 12 por menos 12, que é igual a 1. Para calcular o valor de z, determinante de z dividido pelo determinante geral, que é 12 dividido por menos 12, quanto dá? Menos 1. Então, a solução desse sistema é menos 1, 1 e menos 1. O que significa a solução? Sistema. Significa o quê? Que quando eu substituir lá nas minhas equações o valor de x por menos 1, o valor de y por 1 e o valor de z por menos 1, vou tornar as minhas equações verdadeiras, certo? Agora vamos para mais um exemplo. Considere o seguinte sistema. X menos 2y igual a menos 1, 3x mais 4y menos z igual a 16, 2x mais 5y mais 2z igual a 18. Então, a primeira coisa que nós vamos observar é que uma das equações aqui, que é a primeira, ela está incompleta, ou seja, está faltando o coeficiente numérico e a variável z. Quando isso acontece, se estiver faltando em uma das equações ou em mais equações, significa que o coeficiente numérico dessa variável é igual a zero. Então, eu coloquei a equação aqui na sua forma completa. Então, ficou x menos 2y mais 0z igual a menos 1. 3x mais 4y menos z igual a 16. E 2x mais 5y mais 2z igual a 18. A maneira de resolver esse sistema é a mesma que a gente utilizou no exemplo 1. Então, eu vou utilizar a regra de Cramer. Para fazer a resolução desse sistema pela regra de Cramer, eu preciso calcular o determinante geral, depois o determinante de x, depois o determinante de y, depois o determinante de z. E, por fim, qual é o valor de x, qual é o valor de y, qual é o valor de z. Então, vamos lá, começando pelo determinante geral. O determinante geral é o determinante da matriz formada pelos coeficientes numéricos de quem? Das variáveis que eu tenho, que são x, y e z. Quais são os coeficientes numéricos? Da primeira coluna são das variáveis, no caso da variável x, 1, 3 e 2. Segunda coluna, da variável y, menos 2, 4 e 5. A terceira coluna, da variável z, 0, menos 1 e 2. Calculando o determinante dessa matriz, eu tenho que aplicar a regra de Sarros. A regra de Sarros diz que eu tenho que multiplicar os elementos da diagonal principal e as paralelas a ela, e juntar esses valores. Depois, eu subtraio do produto dos elementos da diagonal secundária e as paralelas a ela, e junto tudo. Começando, 1 vezes 4 vezes 2, 8. Menos 1 vezes menos 2 vezes 2, 4. 0 vezes 3 vezes 5, 0. Menos, aí eu tenho que multiplicar os elementos da diagonal secundária. 0 vezes 4 vezes 2, 0. Depois, 1 vezes menos 1 vezes 5 é igual a menos 10. Desculpa, menos 2 vezes menos 1 vezes 5 é igual a menos 10.
Multiplicando os elementos da diagonal secundária agora. 0 vezes 4 vezes 2, 0. 1 vezes menos 1 vezes 5, menos 5. Menos 2 vezes 3 vezes 2, menos 12. Agora, eu vou juntar todos os valores. 8 mais 4 mais 0, 12. Menos 0 menos 5, menos 12, menos 17. 12 menos menos 17 é igual a 12 mais 17, que dá 29. Determinante de x. Para calcular o determinante de x, eu vou tirar os elementos que são os coeficientes numéricos da primeira coluna, que são da variável x, e no lugar eu vou substituir por quem? Pelos coeficientes numéricos, que são os termos independentes. Quais são eles? Os que ficam depois do sinal de igual, menos 1, 16 e 18. A segunda coluna, os coeficientes numéricos de y. Terceira coluna, os coeficientes numéricos de z. E agora, vou aplicar a regra de Sarros para resolver o meu determinante. Vamos agora calcular o determinante de x. Para calcular o determinante de x, a matriz que eu vou montar, no caso, eu vou substituir a primeira coluna, que é dos coeficientes numéricos de x, pela coluna que se refere aos coeficientes numéricos do termo independente, que ficam lá depois do sinal de igual nas minhas equações. Então, ficou menos 1, 16, 18. Segunda coluna, menos 2, 4 e 5, que são os coeficientes numéricos de y. Terceira coluna, 0, menos 1 e 2, que são os coeficientes numéricos de z. Depois disso, aplicando a regra de Sarros, eu vou calcular o meu determinante. Copio as duas primeiras colunas lá no final. Aí, multiplico os elementos da diagonal principal e das paralelas a ela e subtraio o produto dos elementos da diagonal secundária e as paralelas a ela. Menos 1 vezes 4 vezes 2, menos 8. Menos 2 vezes menos 1 vezes 18, 36. 0 vezes 16 vezes 5, 0. Agora eu vou multiplicar os elementos da diagonal secundária. Então, subtraio, né, o produto dos elementos da diagonal secundária e as paralelas a ela. 0 vezes 4 vezes 18, 0. Menos 1 vezes menos 1 vezes 5, 5. E menos 2 vezes 16 vezes 2, 64, negativo. Juntando isso, menos 8 mais 36 mais 0, 28. Menos 0 mais 5 menos 64, menos 59. 28 menos menos 59, 28 mais 59, que é igual a 87. Agora, o determinante de y. Para calcular o determinante de y, é a mesma coisa, só que agora eu vou substituir a coluna, que é dos coeficientes numéricos de y, lá na minha matriz, pelos coeficientes numéricos do termo independente. E as outras colunas continuam as mesmas. Os coeficientes numéricos de x, na primeira. Na segunda, no lugar dos coeficientes numéricos de y, eu vou colocar do termo independente. E a terceira coluna, os coeficientes numéricos de z. Depois disso, copie as duas primeiras colunas aqui no final. Então, vamos lá. Feito isso, pela regra de Sarros, eu vou multiplicar os elementos da diagonal principal e as paralelas a ela. Depois, eu subtraio o produto entre os elementos da diagonal secundária e as paralelas a ela. 1 vezes 16 vezes 2, 32. Menos 1 vezes menos 1 vezes 2, 2. 0 vezes 3 vezes 18, 0. Menos 0 vezes 16 vezes 2, 0. 1 vezes menos 1 vezes 18, menos 18. E menos 1 vezes 3 vezes 2 é igual a menos 6. 32 mais 2 mais 0, 34. Menos 0 menos 18 menos 16, menos 24. 34 menos menos 24, 34 mais 24, que é igual a 58. Agora, eu vou calcular o determinante de z. Como eu quero o determinante de z, eu vou tirar da minha matriz os coeficientes numéricos da variável z. E no lugar, eu vou substituir pelas... No lugar dos coeficientes numéricos da variável z, eu vou substituir
pelos coeficientes numéricos do termo independente. Então, ficou, primeira coluna, coeficiente numérico do x, segunda coluna, coeficiente numérico do y, e terceira coluna, os coeficientes numéricos do termo independente, que são os que ficam depois da igualdade. Para resolver esse determinante, pela regra de Sarros, copia as duas primeiras colunas no final, tá aqui. Depois, multiplico os elementos da diagonal principal e das paralelas a ela e subtraio os elementos, no caso, resultantes do produto da diagonal secundária e as paralelas a ela. 1 vezes 4 vezes 18, 72. Menos 2 vezes 16 vezes 2, menos 64. Menos 1 vezes 3 vezes 5, menos 15. Menos vezes 4 vezes 2, menos 8. 1 vezes 16 vezes 5, 80. Menos 2 vezes 3 vezes 18, menos 108. Então, ficou 72 menos 64 menos 15, menos 7. Menos 8 mais 80 menos 108, mais 36. Quanto deu isso? 29. Então, x vai ser igual, determinante de x pelo determinante geral. Quanto foi o determinante de x? 87. Quanto foi o determinante geral? 29. 87 dividido por 29 deu 3. Qual é o valor do y? Determinante de y dividido pelo determinante geral, que vai ser 58 dividido por 29, é igual a 2. Quanto vai ser o z? Determinante de z dividido pelo determinante geral, que é 29 dividido por 29, que é igual a 1. Então, a solução desse sistema será 3, 2 e 1. X vale 3, y vale 2 e z vale 1. Ou seja, são esses valores que tornam as minhas sentenças ou as minhas equações verdadeiras. Se eu substituir esses valores lá nas equações, eu vou obter, respectivamente, os valores que estão depois do sinal de igual, que é menos 1, 16 e 18. Vamos para mais um exemplo, agora dentro do nosso cotidiano. Carlos e sua irmã, Andréia, foram com seu cachorro Bidu à farmácia do seu avô. Lá encontraram uma velha balança com defeito, que só indicava corretamente pesos superiores a 60 kg. Assim, eles pesaram 2 a 2 e obtiveram as seguintes marcas. Carlos e o cão pesam juntos 87 kg. Carlos e Andréia pesam juntos 123 kg. Andréia e Bidu pesam juntos 66 kg. Determine o peso de cada um deles. Então, para poder resolver esse sistema, ou para resolver e descobrir quanto pesa cada um, eu vou indicar por uma letra, uma incógnita, um nome de cada um. Então, Andréia eu vou chamar de A, Bidu eu vou chamar de B e Carlos eu vou chamar de C. Através do que ele me disse, eu vou montar equações. E através dessas equações, eu vou montar um sistema onde eu vou poder descobrir o peso de cada um deles. Então, ficou assim. Carlos e o cão. Quem é o cão? O cão não é Bidu? Então, quem eu tenho? B mais C igual a 87. Carlos e Andréia. Quem que é Carlos e quem que é Andréia? Andréia é A e Carlos é C. Então, A mais C igual a quanto? 123. Andréia e Bidu. Quem que é o A? Andréia é o A e o Bidu é o B. Então, A mais B é igual a 66. Se vocês observarem, nós temos 3 equações e 3 incógnitas. Só que as 3 equações estão incompletas. É o que eu disse no exemplo anterior. Quando as equações estão incompletas, estão faltando algumas letras, significa o quê? Que os coeficientes numéricos dessas letras é igual a 0. Então, eu vou colocar agora cada uma delas na sua forma completa. Como ficaria a primeira? Está faltando que letra? Não é o A? Então, é 0A mais B mais C igual a 87. Na segunda, está faltando quem? O B. Então, é A mais 0B mais C igual a 123. Na terceira, está faltando quem? O C. Então, é A mais B mais 0C igual a 66. Agora, nós vamos resolver esse sistema. Qual é o método que nós estamos utilizando nesta aula? Regra de Cramer. Então, vamos lá. Primeiro passo, eu tenho que calcular o determinante
geral, depois determinante de A, depois determinante de B, depois determinante de C. Feito isso, vou calcular o A, depois o B, depois o C. Então, começando, determinante geral, ele é calculado pelos coeficientes numéricos de quem? De A, B e C. Quais são eles? Estão aqui, ó, a primeira coluna, os coeficientes numéricos do A, segunda coluna do B e a terceira coluna do C. Como que eu resolvo esse determinante? Uma matriz de ordem 3. Regra de Sarros. Copio as duas primeiras colunas lá no final. Depois, multiplico os elementos da diagonal principal e as paralelas a ela. Adiciono esses valores e subtraio ao produto dos elementos da diagonal secundária e as paralelas a ela. Vai ficar como? 0 vezes 0 vezes 0, 0. 1 vezes 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1 vezes 1, 1. Menos 1 vezes 0 vezes 1, 0. 0 vezes 1 vezes 1, 0. E 1 vezes 1 vezes 0, 0. Quanto deu aqui? 1 mais 1, 2, menos 0, 2. Esse é o meu determinante geral. Agora eu vou calcular o determinante de A. Se eu vou calcular o determinante de A, significa que na coluna dos coeficientes numéricos de A, eu vou tirar esses valores e vou colocar quem? Os termos independentes. Quais são eles? 87, 123 e 66. A segunda coluna, que é do coeficiente numérico do B, e a terceira coluna, que é o coeficiente numérico de C, permanece. Pela regra de Sarros, copie as duas primeiras colunas aqui no final. Copiei. Multiplico os elementos da diagonal principal. 87 vezes 0 vezes 0. 0. Depois as paralelas a ela. 1 vezes 1 vezes 66. 66. 1 vezes 23 vezes 1. 123. Agora, eu subtraio o produto dos elementos da diagonal secundária e as paralelas a ela. 1 vezes 0 vezes 66, 0. 87 vezes 1 vezes 1, 87. 1 vezes 123 vezes 0, 0. Então, ficou quanto aqui? 189. Menos, quanto deu aqui? 87. Isso dá 102. Esse é o determinante de A. Agora, o determinante de B. Se eu vou calcular o determinante de B, significa que eu tenho que substituir a segunda coluna dos coeficientes numéricos de B pelos coeficientes numéricos do termo independente. A coluna dos coeficientes de A e a coluna dos coeficientes de C permanece a mesma coisa. Para resolver o determinante dessa matriz, pela regra de Sarros, copie as duas primeiras colunas aqui no final. Depois, multiplico os elementos da diagonal principal e as paralelas a ela. Adiciono esses valores e subtraio ao produto dos elementos da diagonal secundária e as paralelas a ela. Então, vai ficar 0 vezes 123 vezes 0, 0. 87 vezes 1 vezes 1, 87. E 1 vezes 1 vezes 66, 66. Agora, menos 1 vezes 123 vezes 123, vezes 1, 123. 0 vezes 1 vezes 66, 0. E 87 vezes 1 vezes 0, 0. Adicionando 87 com 66, 153. Menos 123 mais nada, 123. 153 menos 123 é igual a 30. Determinante de C. Como eu quero calcular o determinante de C, agora eu substituo os coeficientes numéricos na coluna, que é da variável C, pelo coeficiente numérico do termo independente. A primeira coluna, que é o coeficiente numérico de A, a segunda coluna, que é coeficiente numérico de B, permanece. Para resolver esse determinante, pela regra de Sarros, copie as duas primeiras colunas aqui no final. Aplicando a regra de Sarros, multiplica os elementos da diagonal principal. 0 vezes 0 vezes 66, 0. E as paralelas a ela. 1 vezes 123 vezes 1, 123. 87 vezes 1 vezes 1, 87. Menos o produto dos elementos da diagonal secundária e as paralelas a ela. 87 vezes 0 vezes 1, 0. 0 vezes 123 vezes 1, 0. E 1 vezes 1 vezes 66, 66. Adicionando isso aqui, 123 com 87, 210, menos aqui 66. 210 menos 66 é igual a 144. Agora, eu preciso encontrar quanto é o A, quanto é o B, quanto é o C. Como eu faço isso? O A é o determinante de A pelo determinante geral. Quanto deu o determinante de A? 102.
Quanto deu o determinante geral? 2. 102 dividido por 2, 51. O B é o determinante de B dividido pelo determinante geral. Quanto é? 30 dividido por 2, que dá 15. O C, determinante de C dividido pelo determinante geral, que é 144 dividido por 2. Quanto dá? 72. Então, quem é A, quem é B e quem é C? A é a Andréia, o B é o Bidu e o C é o Carlos. Então, a pergunta era, qual é o peso de cada um deles? Andréia pesa 51 quilos, Bidu pesa 15 quilos e Carlos pesa 72 quilos. Se você substituir esses valores lá nas equações do sistema que foi dado no início do problema, você vai verificar que eles são verdadeiros. Tudo bem? Obrigada. Se você gostou dessa aula, dê um like e se inscreva lá no nosso canal.